Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao relatório de gestão do GGRC11 de setembro. Novamente eu e o Diego aqui para falar um pouquinho do fundo, né? É isso aí, bem movimentado, a gente traz aí mais detalhes para o cotista poder acompanhar esse dia a dia aí da gestora e do fundo. Legal, vamos lá. Diego, muita coisa acontecendo, né? Série de operações, acho que assim, de novo, o ano não é que o ano está passando rápido, né? Tá demorando para acabar esse ano porque a gente está envolvido aqui em uma série de operações do fundo. A gente vai falar um pouquinho delas, mas acho que setembro, um mês importante, agora em outubro a gente está consolidando elas, né? Exatamente, Pedro. Faltando aí 15 meses para acabar o ano. Bom, pessoal, brincadeira. Mesmo bem corrido, né? Assim, poxa, muitas operações, muita coisa acontecendo aí no GGR. Vamos trazer para o pessoal. Vamos falar, detalhar um pouquinho mais. A gente tem dito, e não é mentira, tá? Que talvez hoje, no seu tamanho, né, de fundo, o GGR deve ser o fundo que está com mais operações em andamento, né? Então, obviamente, tem outros fundos aí se movimentando com bastante coisa acontecendo, mas acho que, guardadas as proporções aí de tamanho e, enfim, aonde a gente concorre, a gente está, enfim, bem movimentado, né? Bom, informações do fundo, acho que vale a pena falar aqui é o aumento do rendimento, né? Aumentamos o rendimento conforme prometido do guidance, né? Então, a gente passou dos 9,1 centavos para 10 centavos. A cota continua caindo, Diego, não só a cota do GGR, como o mercado de FIIs em geral, né? A gente já comenta sobre isso também. Então, assim, rendimento aumenta, cota cai, o que acontece? O yield sobe, né? E gera oportunidade, né? Porque, poxa, tá pagando muito bem. Exato. Eu não me lembro, talvez, recentemente, somente o evento Americanas causou uma oportunidade de entrada, não só no GGR, como em outros fundos como essa, né? Então, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho sobre o macro, mas acho que está chegando num ponto aqui que as coisas estão descontadas demais para serem ignoradas, né? Por outro lado, né, a gente fala, pô, quando teve evento americano, você tinha uma tensão muito maior ali de risco, não só de, especificamente quando você tinha alguma relação com a empresa, mas um risco sistêmico, né? Hoje, assim, é uma situação, claro, tem questões aí de fiscal, aumento de juros, enfim, algumas questões macro aí atrapalhando, mas a gente tem visto não só o GGE como outros fundos com os fundamentos muito bons, né, e até melhorando. Então, quando você aumenta a dividenda é porque seus fundamentos estão ali saudáveis e melhorando, né? Então, é aquela questão, é aquele momento, né, que você vê fundamento bom, preço baixo, e isso tende a ser uma oportunidade, né? E significativos, né, Pedro? Porque não é que a gente cresceu aquela pontinha ali só. Não, um rendimento... Na hora que a gente olha a antiga base 100 ali, foi um rendimento... Rendimento forte. Acho que o GGR tem mostrado ano após ano um nível de dividendo e rendimentos sempre crescente, né? Então esse ano novamente a gente vai bater recorde de distribuição. Então vamos ultrapassar os 100 milhões de reais em distribuição de rendimento. Ano passado, se eu não me engano, foi quase 100 milhões ou 100 milhões. Eu preciso bater esse número novamente, mas a gente vai ultrapassar essa barreira. Então acho que é mais uma barreira que a gente vai ultrapassar e daqui a pouquinho a gente fala do rendimento especificamente, tá? Bom, vídeos e matérias. Legal que o pessoal está comentando aí das aquisições, né, da emissão. Até esse vídeo do Nord que ele fala polêmica oitava emissão do fundo, né? Acho que não tem polêmica, acho que isso é mais para chamar a atenção do público, mas o que acontece, inclusive o vídeo está muito legal, tá? Assistir esse vídeo, acho que ele dá um resumo bom, mostra que assim, não é uma emissão, é uma emissão que já está concentrada em aquisições, né? Não é uma emissão que a gente fez simplesmente especulativa, né, Diego? É uma emissão com já o pipeline pronto, né? A gente já mostrou o pipeline, alguns ativos a gente já abriu quais são, principalmente do SNLG, tem outras aquisições em andamento que daqui a pouco a gente comenta também, mas acho que esses vídeos e matérias ajudam aí o cotista a entender melhor, né? São materiais e muitos deles assistem a gente, então eles usam a nossa informação para complementar aí para o cotista que às vezes não assiste a gente porque a gente não tem tanta audiência ou porque está acostumado com o seu influenciador ou analista, então é muito legal que a gente tem visto vários vídeos aí sobre o fundo, né? Na dúvida, ainda entra em contato com a gestora. Nada melhor do que ter a informação da fonte. Exato. Acho que vale sempre assistir o nosso vídeo. Obviamente, os influenciadores e analistas complementam e fazem essa pulverização aí das informações, né? Fazendo um trabalho muito importante.
Vai triplicar o valor do fundo, é isso, Diego? Calma. Tem uma notícia aqui, pessoal, falando a respeito, pô, fundo pode triplicar aí seu patrimônio. Calma, não é o GGR ainda, é o nosso outro fundo, o ZAG11, que inclusive está em período de emissão também, Pedro. Sim. Não conflita com o GGR, né? É uma outra tese. É o hedge fund, né? Exatamente, mas acho que vale a pena também depois o pessoal parar um pouquinho, dar uma olhada no outro site, que pode se surpreender aí com as operações que tem lá dentro também. É o irmão mais novo que não vai concorrer com o GGR, vai ter operações também BTS e operações com renda de ativos imobiliários, mas ele tem uma carteira de líquidos, né? Que tem essa diversificação do hedge fund, acho que é um produto bem legal aí que a gente está formatando. Bom, comentários iniciais, né? De novo, então o que a gente falou, cota cai, rendimento sobe, yield em 11,31 analisado, acho que é um nível de rendimento, como a gente falou no começo, muito forte, deve gerar uma oportunidade de entrada aqui, obviamente que não é uma recomendação de compra nossa, mas não só o GGR como outros fundos estão muito descontados, Diego, então a gente está acompanhando isso, o pessoal nesse momento tem que ter um pouco de frieza, né? É difícil porque olha o home broker, vê lá a cota caindo, patrimônio... Assusta, né? Assusta, mas nesse momento o melhor a fazer é olhar os fundamentos dos fundos, entender se eles se alteraram ou não, né? Ou no caso podem até ter melhorado, e com isso tem que ter o conforto de ir comprando aos pouquinhos, né? A gente sempre recomenda qualquer entrada em investimento, né? Seja em fundos imobiliários, ações, nunca comprar de uma vez, né? Sempre comprando aos pouquinhos, pode ser que suba, pode ser que caia, mas você faz o teu preço médio ali para não ter aquela coisa de comprei num dia e caiu mais no outro, ou subiu, né? Então tem que tomar um certo cuidado na posição para que o preço médio no final fique atraente, né? É um planejamento, né, da entrada. Exato. Ali, mas de fato, assim, a gente vê uma oportunidade bastante interessante, um fundo, poxa, de tijolo, pagando aí quase 1% ao mês, e nem estamos falando das operações aqui que estão em aquisição, né? Daqui a pouquinho a gente até comenta mais sobre elas, mas realmente a hora que o cotista entra no detalhe ali do fundo, do portfólio, da alavancagem, o que tem de obrigação em si, acho que vale a pena parar esse um minutinho e entender ali essas boas operações aí que podem ter, né? Com certeza. Bom, base de cotistas crescendo. Acho que aquela pós que a gente fez, Diego, até o final do ano, dezembro, vão bater os 150 mil cotistas se continuar nesse ritmo, né? Eu venho com a camiseta de 150 mil cotistas. Nós vamos fazer. Exemplo, hein? Então aumentou em quase 5 mil cotistas. A gente está com quase 140 mil. Se mantiver esse ritmo agora até o final do ano, nós vamos ultrapassar a marca de 150 mil cotistas, que era uma meta, inclusive, nossa aqui, né? Para que o fundo fosse um fundo cada vez maior, diversificado, com uma base ampla, com uma liquidez legal, para que a gente pudesse ter esse crescimento consistente aí do fundo, né? Então, estamos em linha. Cenário externo, cenário local, enfim, acho que lá fora o Fed começou a cortar juros, né? Iniciou o ciclo de afrouxamento monetário, Banco Central Europeu continua cortando juros, e até estão com receio, a economia não está crescendo na Europa, né, no mercado europeu, e o pessoal agora está com medo de ter deflação. Então é uma coisa curiosa, né, todo mundo falando em inflação, pós-pandemia, e agora o Banco Central Europeu parece está dizendo que começou a cortar juros tarde demais. Você começa a ter sinais aí de que talvez poderia ter cortado antes os juros. No Brasil, né, então o Copom aqui, na direção contrária, está aumentando os juros, né, e isso tem pressionado os mercados. Então a gente viu o mês de setembro muito ruim, aí tanto para mercado de ações quanto FIIs, né, que é das grandes aí do IBOV, do IFIX. O IFIX entrou no negativo no ano, né, então ele estava se mantendo ali no campo positivo, setembro veio, jogou ele para o campo negativo. A gente já falou sobre isso, né, que os fundos estão bem descontados aí, mas obviamente tem que ter um pouco de calma nesse momento e sangue frio para fazer suas alocações. E esperamos que seja curto, né, esse aumento. Esse novo ciclo, né? Exatamente. Bom, deve atingir a Selic 11,5 em janeiro, né, o mercado espera que seja um ciclo curto de aumento e que ano que vem o Banco Central e o Copom volte a cortar juros, mas até o momento a curva está pressionada, NTN-B nas máximas históricas, então isso acabou
atrapalhando muito aí o mercado de renda variável, né? E o GGR, Pedro? Bom, GGR, como a gente falou, né, várias operações em andamento, são 8 ativos em aquisição já, né, Diego? Então, 6 do SNLG. A gente já falou até no último relatório, e essas duas ainda que complementam, Pedro, assim que a gente puder falar, a gente detalha um pouquinho mais, tá? A gente anunciou, mas não abriu detalhes, né? Isso, inclusive tem mais algumas ali em negociação, enfim, a hora que a gente puder a gente traz aqui. E tem inclusive uma ampliação e reforma em negociação, daqui a pouco a gente traz um pouco. Tá quase lá, né? Quase. E dois desinvestimentos, né, 2 ativos sendo vendidos pelo fundo, também em processo avançado, tá? Em negociação avançada. Então, assim, juntando tudo isso, né, a gente está falando aqui de 11 operações, mais, né? Porque são 11 operações que a gente comenta, algumas ainda são negociações que não podem ser comentadas, por questão aí de confidencialidade, mas tão logo a gente tem informações, nós vamos abrir aqui também. E acho que o conjunto disso tudo, que a gente fala, é positivo, né? Então a gente está vendo aí um cenário futuro do fundo para o ano que vem, com toda esse monte de operações, compra, venda, expansão, aumento, correção, devem ter, a gente está ainda tendo cuidado, né, para revisar a estimativa, mas deve ter vai ter um efeito positivo em recorrente e muito provavelmente em rendimento não recorrente. Então a gente não está dando ainda estimativa, porque obviamente as operações estão em andamento, algumas ainda estão com questões em aberto, então a gente nem tem ainda todos os dados para fazer a projeção. Mas o ano que vem, né, pode ser, no final, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, os 10 centavos, muita gente perguntando, né, vai manter os 10 centavos, vai abaixar? Pode ser que ele continue, pode ser que ele até aumente, seja a depender, seja até positivo o efeito, tá? A gente obviamente não vai fazer promessa aqui, mas o nosso objetivo com esse monte de operações aí de compra, venda, expansão e tal, é que o fundo no final aumente o seu rendimento, melhore o seu portfólio, melhore a diversificação. Então acho que eu já vou passar para a próxima página, né, que fala da oferta, né, Diego, que tem grande parte dos ativos aqui, né? Que já traz até um raio-x de hoje, Pedro, e como que fica depois aí da 8ª emissão, né? Sim. E mesmo assim ele ainda não leva em conta essas possíveis receitas extraordinárias que pode estar vindo com desinvestimento, algumas aquisições ainda não estão aqui dentro dessas projeções, mas que podem aí trazer boas notícias para o surpresa positiva, né? Exato. Então o que a gente coloca de resultado aqui, que vai sair recorrente de 9,1 centavos para 9,5 centavos, é só levando em conta as aquisições e o crescimento do fundo, né? Que a gente não está falando de venda de ativo, nem de eventual expansão de inquilinos do portfólio. Então, esse número pode melhorar, né? Como a gente já falou, acho que o grande trunfo dessa expansão, desse aumento do fundo, são basicamente 2 aqui. 3, né, diria. Diversificação do portfólio, melhora nos rendimentos, né? Sendo que esse rendimento já leva em conta a diluição, né, Diego? Não é aquela conta para enganar, me engana que eu gosto, né? Representa tanto por cota, mas quando você dilui, não muda nada. Não. Esse resultado já é levando em conta o aumento do número de cotas, o aumento do fundo. Então, de fato, o cotista não é diluído, né? Ele sofre diluição nas cotas, mas a receita é maior, quer dizer, o ganho, né, é maior do que a diluição. Então, no final, ele tem um resultado positivo. O outro ponto é concentração, né? Então, o maior inquilino deixa de ser Americanas, passa a ser Ambev, e mesmo Ambev, a gente falou no último relatório, já cai dos 15%, né? Então, a gente enquadra o portfólio na nossa meta, que é nunca ou não ter nenhum inquilino com mais que 15% do fundo, né? Exato. E assim, Pedro, eu vou até explicar um pouquinho, a hora que a gente fala de Ambev não é em um único ativo, são vários ativos espalhados, ativos importantes aí, então assim, acho que essa muito diferente, essa 8ª emissão, acho que a gente acaba marcando aí, 3 gols, né? Porque já é legal você crescer diversificando, a hora que você cresce diversificando, gerando receita, diminuindo concentração, diminuindo alavancagem, acho que ela é muito mais positiva, né? Muito mais positiva. A alavancagem, ela aumenta um pouquinho, na verdade, em função do SNLG, né, que a gente vai acabar assumindo um CRI dele, mas ela, na nossa visão, está muito confortável, ainda 13%, uma alavancagem
relativamente baixa, a base de ativos sobe também, né? A gente passa a ter 27 ativos gerando receita e enfim, o fluxo aí dos CRIs estão bem confortáveis aí na nossa visão, tá? Não tem nada que esteja preocupando, né? Quando o pessoal fala, pô, o SNLG era alavancado, quando o GGR não vai ser afetado, na verdade é um fundo muito menor, quando você junta com o nosso, né, ele acaba absorvendo isso de uma forma muito positiva, né? Aumentando receita, aumentando rendimento e diversificando o portfólio, né? E eu acho até que acabando a aquisição, aqui a gente concluindo essa operação, depois a gente traz um detalhamento maior sobre o CRI para deixar o cotista confortável também, que não é que o GGR está tendo que, despender uma quantidade de dinheiro para fazer frente a essas amortizações, a esses juros, enfim, está tudo muito bem casado. Né? Sim. E a hora que a gente traz isso para a estrutura do GGR, essa a fotografia que a gente tem depois da 8ª emissão. Tem muita gente pedindo, a gente deve colocar uma página só falando dos CRIs, tá? Então falando de fluxo, de como é que está pagamento de juros, amortização. Acho que alguns cotistas têm questionado. Para nós, assim, a gente vai ser transparente nisso, é mais uma questão de entender se a gente muda o relatório agora ou se muda para o final do ano. Então, nada vai ser omitido aqui, tá? A gente vai ser transparente em tudo, mas é uma questão interna aqui de refazer o layout do relatório, tá? E colocar uma página a mais. Enfim, aqui teve o final do DP, uma captação baixa já esperada, né, de R$400 mil aproximadamente, muito porque não tinha prêmio na cota, e o objetivo dessa emissão é já fazer a compra com compensação de cotas dos ativos, né? Não é uma emissão que a gente objetivava captar um recurso grande na base, no varejo. BFs do fundo, até o final do mês de outubro agora, o cotista pode votar, tanto pela plataforma ou por e-mail, né? Então, a critério dele, e acho que tá muito tranquilo, né? Não tem nenhuma ressalva, a auditoria passou tranquilamente, né? O fundo tá tudo em ordem, não temos nada aqui que se preocupar, tá certo? Tudo disponibilizado no site, laudos de avaliação, DFs, para o cotista poder acompanhar. A gente segue aí o rito que vinha acontecendo, né, Pedro? De transparência. Que poucos ou nenhum fundo abrem tantas informações quanto a gente. Quem quiser, acessa o site do fundo, ggrc11.com.br, vai em documentos, você tem tudo lá, todos os laudos, todas as DFs, todos os documentos possíveis lá, tudo que a gente divulga está lá. Tá? Então a gente acaba até abrindo coisa que não é obrigatório, né, você abrir. Então laudo não é obrigatório, a gente vai lá e abre o laudo. Né? Então acho que mostra o nível de transparência nosso aqui. Bom, falar do expansão de Santa Cruz, Diego? Santa Cruz. Vamos lá. No último relatório a gente até trouxe aqui que foi feita a entrega já parcial aí para a empresa ocupar, né? A gente vem acompanhando então esse finalzinho de obra, né, Pedro? Finalização de checklist, uma pintura aqui, um detalhezinho ali, só para realmente ter aí o imóvel 100% concluído e total operante, né? A empresa, só para vocês entenderem, está com o CD atual lotado, né? Então ela vinha pedindo para ser entregue o quanto antes o imóvel. A gente fez a entrega parcial dia 20 de setembro, né, do imóvel. Só que, como é um final de obra, você tem um checklist lá, coisas de pintura, de rampa, detalhezinho, né, Diego? Detalhezinho. A gente esteve lá pessoalmente, fez a entrega parcial, agora está cumprindo o checklist, mas o imóvel está pronto, né? Basicamente, cumprimento de checklist. E fase 2 agora a todo vapor, né? Não só agora, ela já vinha assim, num ritmo acelerado aqui de terraplanagem para que no ano que vem a gente possa aí já entregar a fase 2, né? Essa nova entrega. E daqui a pouco a gente coloca no relatório também esse acompanhamento de obra, tá? Mas lembrando, pessoal, que a gente tem lá no site do GGR páginas dedicadas ao acompanhamento de obra, né? Com esse cronograma aqui bonitinho, mostrando aí a evolução de ponto a ponto, imagens, para o cotista quase que acompanhar e quase participar da obra ali, né, Pedro? Fase 2 não está no site ainda. Ainda não, vai entrar agora. Tem que colocar, porque a terraplanagem lá já foi feita muita coisa, né? Uma quantidade de terra, porque o terreno tinha um desnível grande, então a quantidade de terra para nivelar aquilo absurda. Então acho que é um trabalho grande que foi feito já para o pessoal entender, né? Não, já assim, são quase 400 mil metros cúbicos de terra. Então, impressionante. Terraplanagem interessante. Que legal. Bom, vamos lá, tradicional sessão de perguntas e respostas. Vou jogar a primeira para o Diego aqui.
Boa. Diego, a gestão pretende diminuir a exposição a imóveis industriais, né? Isso é um tema recorrente aqui. E o cotista ele tem perguntado cada vez mais e a gente tem salientado que sim, pessoal, a gente tem reduzido e a estratégia é reduzir cada vez mais, focar em ativos logísticos e híbridos, né? Não quer dizer que a gente vai eliminar, né, Pedro? Mas acho que essa operação industrial ela tem que ser cada vez menor quando ela surgir, ela ser ali apimentada, muito mais com essa cara de híbrido, né? É porque eu acho que o industrial, quando vem à cabeça, é aquela planta industrial antiga, né? Esse tipo de imóvel, a gente basicamente não olha mais aqui, não tem interesse em ter no portfólio, e os que a gente tem, a gente visa daqui a pouco reciclar e eventualmente vender, né? O que a gente foca são agora logísticos e os imóveis híbridos, que tem às vezes uma linha de produção, mas eles são mais modernos, tem a parte administrativa, distribuição, enfim, é um complexo, né? Não é um... É um galpão, né? Exato. Às vezes até com uma estrutura mais requentada do que o de logística, né? Porque normalmente ali onde a empresa está se instalando, a sede dela, o administrativo super premium, né? A gente tem alguns exemplos disso, né? Rizobacter, Eagleburg. Bom, Pedro, pergunta 2 eu vou mandar para você, hein, cara. Manda aqui. A gestão planeja diminuir a posição de FIIs caso achem boas oportunidades em imóveis? Primeiro é o seguinte, né? A gente já achou boas oportunidades, estamos em aquisição de imóveis e hoje a carteira de FIIs nossa, né, com exceção de AAA e SNLG, que são aquisições estratégicas, né? Então acho que assim, o AAA é como se fosse uma SPE, como a gente fala, só que está numa casca de FII que é mais eficiente do ponto de vista tributário, porque o aluguel entra sem ter imposto, né? Então é muito mais eficiente. Mas é um modelo de SPE. O SNLG, a gente fez aquela alocação inicial, fez um movimento, né, ativista, muita gente não entendeu, criticou no começo e tal, mas agora estamos consolidando aí a nossa tese com o fundo, fazendo aquisição dos ativos, né. Do outro lado, né, o que a gente tem em carteira hoje é alocação tática, né, é aproveitar para ter um rendimento melhor do que você simplesmente colocar renda fixa, né. Então, hoje temos uma carteira aí que rende um pouco mais que 1% até o mês, né, um rendimento muito interessante aí, com base no custo de aquisição, né? Só que a gente também vem diminuindo algumas posições porque a gente está comprando ativo, né? Então isso é um caixa nosso, né? E aí você faz essa gestão de alocações aí, comprando um pouquinho, vendendo e basicamente alocando para ter um ganho melhor do caixa, né? A gente ainda tem um caixa relevante, então estamos aí com mais de 100 milhões de caixa, então a gente tem que otimizar o caixa e não simplesmente deixar ele na renda fixa lá e esperar, né? E só um detalhe, não é que não tem destino esses 100 milhões, né, Pedro? Não, já está quase que comprometido, né? Já está comprometido. Então é gestão basicamente do caixa, à medida que, poxa, apareceu uma operação bacana, a gente consegue ali alocar conforme necessidade. Exatamente. Boa. A 3 vai ficar contigo também, hein? Vamos lá. Qual a projeção de rendimento com a aquisição dos imóveis do SNLG? Essa tá fácil, porque já respondemos, né? Assim, a gente não está falando especificamente do SNLG aqui, então a gente está olhando como um portfólio dessa aquisição da 8ª emissão, né? Então, olhando isso, a gente colocou aquele resumo no começo, a gente sai de um recorrente de 9,1 para 9,5 centavos, né? E como a gente já disse, acho que é interessante porque já é com a diluição, né? Então já o ganho que você tem é maior do que a diluição das cotas. Então, com isso, o cotista, sem exercer o seu DP, ele vai ter um rendimento mais alto. Eu acho que esse é o resumo do negócio. Que legal. Bom, a última você responde, então. Se a gente vai manter esse patamar de 10 centavos de rendimento, né? O cotista quer saber, pô, o yield está alto, a cota caiu, está barata, tal. Aparentemente barata, né? Bom, vocês vão manter os 10 centavos? Porque se mantiver os 10 centavos... Fica covardia, né? Você distribuir 10 centavos aí durante um período mais longo. Pedro, inclusive a gente estamos revisando aí, né? Todo o detalhamento dos próximos meses, porque pode ser que seja ainda mais positivo. Não necessariamente esses 10 centavos está cravado. De novo, não estamos prometendo, cravando aqui na pedra, né? Mas a depender... Não é promessa de campanha, né, Diego? Não. Não somos políticos. Não é eleição aqui. Não. Mas considerando aí receitas não recorrentes, considerando alguns movimentos aqui do fundo, pode ser ainda que seja mais positivo do que a gente está trazendo aqui. Exatamente. A gente sempre segue uma linha mais conservadora, foi assim nas emissões anteriores,
poxa, se a gente for pegar o relatório de um ano atrás, a hora que a gente mostrava aqui o guidance, a gente falava, poxa, estamos sendo conservador aqui e tal, a gente conseguiu surpreender, a linha de atuação está parecida, semelhante. Bacana. Pessoal, como é que funciona? No final do ano, geralmente novembro e dezembro, a gente usa esse final do ano para fazer o planejamento estratégico, né, da empresa, dos fundos. Então agora, final do ano, novembro e dezembro, nós vamos revisar todo esse planejamento para o GGR, olhando o fluxo de caixa, né, todo o ano, né, então a gente não fica olhando mês a mês, a gente faz um planejamento anual, né, no mínimo, e com isso, né, já que a gente está finalizando aqui aquisições, desinvestimentos, expansões, nós vamos consolidar tudo isso e aí sim ter um entendimento real de qual o efeito no portfólio. Claro que a gente tem uma estimativa interna já, né, mas para cravar o número e poder trazer aqui no relatório, falar para o cotista, precisa ser um negócio já um pouco mais evoluído, tá, pessoal? Mas a gente vai trazer para vocês aqui com toda certeza, tá? E mais próximo do fechamento do semestre, né? Que é que existe ali as obrigatoriedades em relação à distribuição, apuração do que é despesa ali de fato e tal. Legal. Bom, o DRE só mostra que teve a receita acima, né, do AAA, então está ali na linha de receita renda variável, e com isso a gente teve um rendimento maior no mês, a gente reteve um pedaço, distribuiu 10 centavos e guardou um pouquinho para complementar os próximos meses. Acho que essa página 17, Diego, é muito legal, porque assim, o gráfico mostra bem ali que o GGR abriu, né, em relação às pares. Então a gente vinha um pouquinho acima, né, como já é normal o GGR pagar um pouquinho acima que seus pares, né, então a gente faz uma cesta de fundos que a gente entende que são comparáveis, faz a média do rendimento e o GGR estava em linha. Chegou agora os últimos 2 meses, a curva abriu, né? Exatamente. Então o GGR pagando com spread ali muito interessante em relação aos seus pares, tá, pessoal? E é um histórico legal para o cotista que está chegando agora no GGR também. A gente vem falando desse aumento de cotistas mês a mês, né, Pedro? É interessante ele ver aquele histórico ali e falar, poxa, será que é algo acontece em um mês, depois no outro reduz? Como que acontece? Então a gente traz aqui justamente esse histórico para facilitar aí a análise desse cotista novo, do cotista que já faz parte da base também. Legal. Bom, aqui mostra, né, que basicamente o GGR bate os índices. Esses dias eu li uma reportagem em algum jornal falando que o CDI é como se fosse um maratonista queniano, que nunca cansa, né? Então ele corre a maratona e você nunca consegue alcançar ele. No caso aqui, acho que o GGR é um maratonista também, né, nessa mesma base. Um pouco mais persistente. Um pouco mais persistente, ele continua batendo o CDI, né, mesmo tendo caído a cota, mesmo tendo sofrido um pouquinho recentemente, a gente continua batendo IFIX, IPCA e CDI, tá, pessoal? No longo prazo, né, o fundo tem 7 anos, né, não é um resultado de 1 ano, 2 anos, é um resultado de 7 anos, Diego, consistente, e mostra, o gráfico mostra que consistentemente ele tem batido os índices, tá? Bom, acho que é legal falar desse gráfico, né, a gente mudou ele um pouquinho. Perfeito. Né? O que acontece? A gente colocava só os ativos imobiliários aqui, tá, pessoal? E não tinha receita de renda fixa nem de renda variável, que são os FIIs. Isso causava um pouco de distorção, né? Porque como a gente tem hoje uma parcela relevante, tanto em AAA quanto em outros fundos, e também em renda fixa, né, que o caixa está aplicado, a gente acabava não tendo uma visão clara. Então o que a gente fez? A gente colocou agora a distribuição da receita por ativo, não só por ativo imobiliário, mas também por ativo financeiro, né? Então a gente consegue ver que, por exemplo, Americanas no mês, que ainda é o maior inquilino, mas vai deixar de ser daqui a pouco, caiu para 14%. Né? Obviamente teve a questão do AAA, do rendimento não recorrente. No semestre a gente também tem uma visão um pouco melhor agora, e nós vamos criar para o próximo mês o anual aqui, Diego, que acho que aí sim dá para ter essa leitura. Consegue ter essa leitura, porque muita gente fala, pô, mas vocês estão reduzindo concentração, mas eu não vi ainda tal. Então a gente vai mostrar mês a mês aqui como é que essa evolução vai acontecer. Acho que de resto não teve mudança aqui no balanço do fundo. Tem um reajuste legal, né? Exatamente, Pedro. Acho que é importante aqui nessa página a gente trazer que no mês de outubro acontece o maior reajuste do fundo, né? Mais de 20%, para ser mais exato, 22,21%, que acontece nesse mês com reflexo no próximo. Em novembro. Né? Corrige agora, pagamento do aluguel em novembro, já corrigido, né? É isso aí. Então isso deve ajudar ainda mais o fundo a crescer aí suas receitas e rendimentos. Acho que de resto não teve mudança aqui, o padrão de sempre,
E ficamos por aqui, né, Diego? É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.